Então é assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, de culturas perenes, né? Frutíferas de uma maneira geral, por exemplo, né? Normalmente o pé tá lá e vai virando o ano. E conforme o período do ano, se tem a colheita, floração, tratamento, né? Tratos culturais, assim vai. Agora, quando fala em hortaliças e verduras, o ciclo é rápido, né? E como o ciclo é rápido, obviamente quem produz a semente, a variedade, tem a indicação do período correto de plantar, né? Porque são ciclos de 40 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses, coisa parecida. E durante o ano, obviamente, tem o abastecimento, né? Então, tem as recomendações de variedade para cada período. E basicamente, quando a gente fala em período, embora que tenha assim, várias estações no ano, mais ou menos definido como época de frio e época de calor, né? Então, a grossa maneira, assim, lógico que nas rebarbas, né, tem outono, primavera, né? Então, tem essas rebarbinhas que às vezes a gente leva em consideração. Mas basicamente é frio e calor, né? Então, tem que tomar cuidado quando se for comprar semente, né? Ou muda, se for muda, tem que perguntar para quem está vendendo se a muda é variedade para verão e inverno, né? Então isso influencia. Também eu estou me baseando onde eu tô, né? Mas assim, cada um sabe da sua região, né? Porque às vezes a gente fala inverno aqui na região sudeste e sul, não chove muito, é só chuvisquinho. Lá no nordeste chove bastante, né? Nesse mesmo período. Então é inverso. Então a pessoa tem que saber acompanhar. Mas de qualquer forma, se você comprar, tem local que tem aquelas latas de semente de 1 quilo, né? E eles vão fracionando e vendendo. E tem os famosos saquinhos que está pronto, né? Então nesse do saquinho, nessa informação dá para confiar mais, porque atrás vem, né, o período de plantio. Então vem atrás, né, aquele marcação do período de plantio. Então aquilo ali é muito importante acompanhar para você ter uma boa produção, né? Então tem coisas que nem brócolis, couve-flor, repolho, essas coisas. Se você trocar de estação, quase certeza que não produz bem. Pode até produzir uma coisinha feia, mas não se produz normal, né? Só que aí tem um pouco de bom senso, né? Então, eu vou dar um exemplo. Tem cultura que nem, um exemplo, né? Tomate, abobrinha, né? Às vezes, por exemplo, aqui onde eu tô, tem muita incidência de doença, fungo, virose, inseto, né? Nessa época de calor abafado. Então, quando chega a época mais friozinho, às vezes eu aproveito essas culturas plantar na época mais frio. Aí o que acontece? Produz menos, uns produtos bonitos, produz menos, mas eu tenho menos incidência de ataque de doença, seja virose em consequência de ataque de inseto, fungo de uma maneira geral, que no calor abafado e chuva eles adoram, né? E inseto proliferam muito nesse período. Ainda nessa linha de raciocínio, tem também a questão das folhagens. Então, se você pegar, por exemplo, uma coisa bem comum, alface, está indicando para plantar o ano inteiro. Só que tem uma particularidade. Quando você pega a época assim, ameno, época de frio, a folhagem fica bonita, vistosa, ela vai muito bem, né? Quando chega verão, embora que ela produza, tirando hidroponia, estufa, essas coisas, né? Assim, tempo aberto, estou falando tudo em tempo aberto, o que acontece? Produz no verão, só que as folhas é duro, machucadinho porque bate aquelas pancadas de chuva, dura porque bate muito sol quente, né? Então a produção, embora que está indicado para o ano inteiro, cai. Então eu, por exemplo, chega no período de verão quente, coisa de folhagem eu não planto, né? A rúcula também é a mesma coisa, porque o produto fica feio e até menos saboroso, né? Porque ele está mais duro. Então vai um pouco de bom senso. As coisas é assim, né? Logicamente, tem muita coisa que é questão de experiência. Então você tem na mente o que se dava bem e o que não dava bem, né? Então essas coisas não tem jeito, é a questão da experiência. Mas para quem, digamos, que ainda está adquirindo experiência, está acumulando experiência, siga mais ou menos aquele calendário, né? Ou se for, como falei, lata fechada que a pessoa está vendendo fracionado, pergunta se é para estação, se é muda, né? Às vezes não é nem má fé, mas às vezes quem vende muda, de repente preparou semente fora da estação e está vendendo, né? Então imagino que não seja por má fé, mas acontece também. Agora, se você fizer olhando direitinho, né? Olhou a lata, olhou o saquinho, aí já elimina muitas coisas.
Mas com o tempo, você vai aprendendo a driblar. Mas uma coisa, como regra geral, é importante plantar cultura dentro do indicado pelo empresa, né? A firma que tenha desenvolvido essa cultura. Né? Uma coisa assim curiosa, né? O pessoal não sabe. Sabe como é que é desenvolvido plantação de semente para verdura e hortaliça? É desenvolvido plantando exatamente uma estação oposta. Aquela que vai ser desenvolvido para indicação de verão é plantado no inverno, o de inverno no verão. Porque as plantas, acho que tem uma reação diferente, né, devido a essa questão, e rapidamente, em vez de ela desenvolver, solta o tendão de flor. Então, rapidamente ela solta a flor, né? Então, uma das coisas que a estratégia uso para quem produz semente é justamente isso aí, né? Então, em regiões frias, o pessoal planta coisa de verão. Em lugar quente, o pessoal planta coisa de inverno. Aí a planta reage terminando o ciclo rapidamente, né? Então, isso é uma curiosidade, mas mostra exatamente isso que eu estou falando, né? Então, essa questão da indicação do período é muito importante. Outra curiosidade, né? Agora que eu falei da semente, já reparou que beterraba, ela costuma não soltar tendão de flor, né? A beterraba, normalmente a folha morre e tal, e a batata fica, né? E acabou o ciclo, né? E como é que tira a semente? Se beterraba não tem semente dentro também, né? A beterraba é uma coisa interessante, ela solta a flor no segundo ano. Você deixa a batata no chão do jeito que está, aí no segundo ano depois ele vai brotando, né? Nasce as folhinhas e tal, começa a brotar, como fosse uma arvorezinha. Então, em vez de ser aquelas folhas normal, nasce umas arvorezinhas assim de, estou chutando, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, sei lá, um arbustinho praticamente, aí enche de florzinha. Né? Então, ela nasce de uma maneira que você nem sabe que é beterraba, mas é só no segundo ano. Primeiro ano ele desenvolve a batata, no segundo ano ele solta a rama da flor.